Chuchuzitos do Papo de Gel, que maravilha! Temos aqui para mais uma aula sobre esse Brasil varonil, né? Esse país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! Posição geográfica brasileira. Acho que aqui é a primeira aula que a gente faz aqui no Papo de Gel, né? Sobre Brasil, a gente vai ter várias. A gente já pincelou algumas questões a respeito de outros elementos do território brasileiro, mas a respeito de Brasil como um todo, pensando em território brasileiro, esta é a primeira pioneira, mas não a última, tá? Olha só, vamos lá? Vamos pensar um pouquinho a respeito desse nosso país maravilhoso. Chuchu, quando a gente está trabalhando com o Brasil, vale a pena lembrar sempre da posição geográfica em que se encontra. Quando a gente está pensando em posição geográfica, vale lembrar aqui, antes de mais nada, a área territorial do Brasil. São mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que torna o Brasil o quinto maior país em extensão territorial do planeta. Esse carinha aqui, tu reparou que mudou um pouquinho o cenário? Claro que sim, um pouquinho diferente do normal, porque às vezes é preciso mergulhar no caos, abraçar o caos, sair da zona de conforto, ir além, né? Mudei o cenário, porque é Brasil, trouxe o mapa do Brasil, porque é aula de Brasil. Ok? E aí o seguinte, esse território gigantesco que vocês estão vendo aqui atrás torna o Brasil o quinto maior país em extensão do planeta. A gente tem em primeiro lugar a Rússia, aí a gente vai ter Canadá, China, Estados Unidos e em quinto lugar nós outros acá Brasil. E o Brasil está totalmente inserido no continente americano. Antes de falar da questão continental, eu quero ver com vocês uma coisa. Olha só, a respeito dos chamados hemisférios, quando a gente está pensando no Brasil, em quais hemisférios o nosso país se encontra, tá? Bom, primeira coisa, Chuchu, a ideia é que a gente vai ter, deixa eu pegar uma corzinha aqui, ó, azul, tá? A gente tem aqui, tá vendo essa linha? Isso aqui é a nossa querida linha do Equador, tá? Linha do Equador, 0 grau de latitude. Então, a gente tem terras do Brasil no hemisfério norte e no hemisfério sul. Show de bola! Já entendemos que o Brasil tá em dois hemisférios. E se eu for pensar o meridiano de Greenwich, que é esse aqui, ó, meridiano de Greenwich, passando aqui assim, 0 grau, meridiano 0 grau, eu tenho o hemisfério leste e hemisfério oeste. O Brasil tem a maior parte das suas terras no hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte, mas está totalmente inserido aonde? No hemisfério oeste, ou hemisfério ocidental, certo? E a gente vai dizer o quê? E está de acordo com o que é o continente americano. A América, bem dizer, ela está toda no hemisfério oeste, no ocidental. A gente tem o continente americano sendo dividido de diferentes maneiras, né? A gente tem a regionalização da América sobre dois vieses, digamos assim. E o Brasil está ali, bonitinho, coladinho no continente americano. O que acontece? Essa divisão do continente americano pode ser de duas maneiras, que eu acabei de falar. Ou a divisão geográfica, que é a mais lindinha, a mais gostosinha do tio, divisão geográfica, que a gente está pensando basicamente em estruturas tectônicas. Então eu tenho uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, tá? Eu tenho a placa norte-americana, certo? Duas placas tectônicas. E acontece que, geograficamente, eu ligo essas duas placas tectônicas por uma cadeia de montanhas, uma cadeia, uma estrutura orogênica moderna, que vai ser esse prolongamento. A gente tem aqui na parte oeste da América do Norte, né? Aqui as Rochosas, segue aqui na América do Sul os Andes e na meiuca essa cordilheira montanhosa se perpetua, ela fica acima do nível do mar e vai formar o que a gente vai entender como América Central. Essa é a divisão do continente americano sob o ponto de vista geográfico. Então eu tenho a América do Norte, tá? Que é basicamente Canadá, Estados Unidos e México Bonito. A América Central, seja ela continental ou insular, como as ilhas aqui, né? Cuba, Jamaica e por aí vai. E eu tenho a América do Sul. O Brasil, ele vai estar totalmente inserido aqui na América do Sul, certo? Tá aqui, ó, Brasilzito,
geograficamente falando, está posicionado na América do Sul. Beleza. Se eu for pensar a divisão histórico-cultural, eu divido a América em 2 subcontinentes. Eu tenho a América anglo-saxônica, então ali Canadá e Estados Unidos, né, países com uma colonização de povoamento, a questão linguística ali, o inglês e o francês predominante, e a gente vai ter a América Latina, que vai pegar aqui do Rio Grande, que divide Estados Unidos e México, em direção ao sul. Tudo isso aqui é América Latina, onde predominam, né, uma colonização de exploração, né, língua latina, espanhol e português. Tem um detalhe, às vezes a gente fala assim, ó, América Latina e Caribe, porque a gente tem alguns países do Caribe que vão ter um tronco linguístico não vinculado ao espanhol e nem ao português, mas sim ao inglês, ao holandês, porque algumas ilhas, a parte insular da América, né, essa parte das ilhas aqui, ó, tem uma colonização mais variada, certo? Então a gente vai dizer assim, América Latina e Caribe, aí eu estou envolvendo aqui tá tudo pintado de verde, mas por exemplo, a Guiana Francesa, na América do Sul, ou, né, ela não tem ali uma língua nem espanhol nem português, é o francês. A gente tem alguns países que vão falar inglês, né? Então, acaba, nesse mapa aqui tá tudo meio generalizado, mas eu vou dizer o quê? Não, Brasil tá aqui, ó, faz um país latino-americano. Já dizia o Belchior, né? Sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso e vindo do interior. Nossa, sou eu mesmo. Tá? Chuchuzinho. Então, o Brasil pode ser considerado como um país sul-americano ou latino-americano. Depende do ponto de vista, se é geográfico ou ponto de vista histórico-cultural. Beleza. Tá totalmente inserido no hemisfério oeste, né? A oeste de Greenwich. Tem uma parte das suas terras no hemisfério norte, uma parte no hemisfério sul, e é o 5º maior país em extensão territorial do planeta. Aí, a gente vai para um ponto importante, que é a tal da tropicalidade. Já falamos, o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, só que tem um detalhezinho. Nem todo ele é tropical. Bom, olha só. Antes, o que a gente estava falando antes? Né, que a gente mencionou anteriormente. Que aqui a gente tem a linha do Equador, tá? Ó, linha do Equador, certo? Passando aqui Amazonas, desculpa, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, certo? Beleza. O que acontece? Chuchu, nesse momento, a gente tem a linha do Equador separando, né? A parte do país está no hemisfério norte e a parte do país está no hemisfério sul. Certinho? Quanto do Brasil está no hemisfério norte? 7% do território nacional se encontra no hemisfério norte. E o restante, os outros 93% do Brasil, está no hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, 7%, e o restante, quase uma linha reta, 93% está no hemisfério sul. Show! 2 hemisférios, totalmente no hemisfério oeste, mas beleza. A porcentagem do que a gente discutiu anteriormente está aqui. Show de bola. E aí, qual é que é o grande lance? O fato é que quando a música diz assim, o Brasil é um país tropical, calma lá. Deixaram aqui a região sul de fora. Né? Porque a gente está ao sul do trópico. A gente aqui, estou no Rio Grande do Sul, né? Então, a parte sul está ao sul do trópico de Capricórnio. Chuchu, lembra só, aqui, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, eu tenho uma região que nós vamos chamar de, vou colocar aqui, ó, vem lá do hemisfério norte, lá do trópico de Câncer até o trópico de Capricórnio. Eu tenho uma região de grande tropicalidade, de climas predominantemente tropicais. Aí sim, tá? Aí sim, tropicais. Só que eu vou encontrar entre o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, no caso do hemisfério sul, uma região que eu posso chamar de subtropical, que letra feia, subtropical ou temperada. A zona climática temperada, que fica entre um trópico e um círculo polar, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. No nosso, zona temperada sul, ou, para nós aqui, uma região subtropical. Então, o que acontece? Quando fala assim, o Brasil, um país quase todo tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, porque tem uma partezinha, para ser mais exato, dando os valores, perdi a caneta aqui. Onde é que ela tá? Achei. Para ser mais exato,
8% do território brasileiro está na região subtropical. Vai pegar essa partezinha aqui do Paraná, centro-sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? E aí o restante, os outros 92%, nossa, fazendo a conta de cabeça aqui, que calor que me dá, ufa, acertei, 92 mais 8, 100%, né? 92% do Brasil está numa região tropical, onde vão predominar os climas mais quentes e tal. E aqui é interessante pensar o seguinte, essa posição geográfica que a gente tem da maior parte, 92% do Brasil, localizado na região intertropical ou zona climática intertropical, vai ter um impacto direto na questão dos climas predominantes do Brasil. Climas predominantemente chuvosos e quentes. Ah, mas tem um sertão nordestino. Bom, aí tu tem outros fatores climáticos que interferem na dinâmica regional e tornam a região do sertão nordestino, lá no polígono da seca, né, essa região com um clima mais seco, com um clima semiárido, tá? Mas, a grosso modo, eu vou entender o seguinte, predomina nessa região aqui, ó, predominam, né, climas tropicais de alta temperatura e alta pluviosidade. Show? Agora, ao sul do Trópico de Capricórnio, o que a gente vai encontrar? Aí sim, aí vem aquela temperatura, aquele clima subtropical, que o gaúcho, catarinense, o paranaense sabe o que é. No verão, um calor infernal, no inverno, uma friaca desgraçada, e pessoal da Renite, se quem é do meu time, hashtag time Renite, começa a dar aquela trancada no nariz a cada variação de temperatura. Certo? Então, isso faz parte da posição geográfica do Brasil. Sim, faz parte, chuchuzinho, faz parte. E entender, se ligar, que a linha do Equador divide o Brasil em hemisfério norte e hemisfério sul. Tá, uma partezinha tá no hemisfério norte, tá. Tá, então quer dizer que em Boa Vista, vou pegar uma outra caneta que apareça melhor. Quando em Boa Vista, né, vai ser verão, vai ser inverno em Porto Alegre, perfeito, né? Porque a gente tem estações opostas entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando é outono em Porto Alegre, ou em Florianópolis, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou em Brasília, quando é, sei lá, o que eu falei? Outono? Se é outono no hemisfério sul, aqui vai ser primavera, tá? Então, né, pegando ali a capital de Roraima, certinho? Isso é interessante estar ligado. Vamos lá? Bom, seguindo adiante, pontos extremos. Agora sim, meu amor. Pontos extremos. O que é um ponto extremo? É aquele limite máximo que a gente vai ter de um território. Eu posso pensar os pontos extremos do Brasil, eu posso pensar os pontos extremos de um estado, sei lá, os pontos extremos do Maranhão. Eu posso pensar isso estadualmente, no município, na escala estadual, na escala nacional. Aqui a gente está pensando no Brasil. Não sacou ainda? Não percebeu? Pela tua cara ainda não. Mas a aula é sobre o Brasil, né? E quando a gente está pensando em pontos extremos do Brasil, antigamente se falava, tem até hoje o pessoal que fala um ditado, do Oiapoque ao Chuí, né? Só que, como é que eu posso dizer? Mais ou menos, não é exatamente isso, tá? Porque o Oiapoque é o ponto que a gente vai ter aqui, ó, no extremo norte do Amapá. E por muito tempo ele foi considerado o ponto mais ao norte, o ponto extremo setentrional, o ponto extremo norte do Brasil. E aí vinha do Oiapoque até o Chuí, aqui na divisa com o Uruguai, do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Só que qual é que é o grande lance? Tá? A ideia é que recentemente, final do século, finaleira mesmo do século XX, com a tecnologia a gente passa a ter informação de que não, o Oiapoque não é o ponto extremo norte do Brasil. A gente vai começar a utilizar um trocinho muito legalzinho chamado GPS, né? Global System Position, né? Ou Sistema de Posicionamento Global, que vai indicar que esse ponto aqui, ó, em Roraima, ele se encontra mais ao norte que o Oiapoque. Então, é do Oiapoque ao Chuí? Não. A não ser que tu esteja considerando a área litorânea do Brasil. Aí você vai pensar em litoral, beleza, do litoral mais ao norte, ponto mais ao norte do litoral brasileiro, costeando esse lindo e extenso litoral nacional, a gente vai chegar até o Chuí. Aí beleza. Mas se eu estou pensando em ponto extremo, Oiapoque não é mais. E teve até, na época, tu tinha o ditado, virou música, eu trouxe aqui, né, com vocês, Teodoro e Sampaio!
Ele sabe fazer ao vivo, bicho. Olha só. Vou colocar um trecho da música, né? Não vou colocar toda, mas olha aqui, ó. Minha viola. Viola, minha viola. Arrumei as minhas malas e de viagem saí pra conhecer o Brasil, do Iapoque ao Chuí. E pra falar a verdade, eu tenho muita saudade de tudo que conheci. Para, diabo! Cultura. Para! Me passei. Chuchu, por quê? Não dá pra deixar muito, senão dá brecha aí no YouTube, né? Tem um tal dos direitos autorais. Mas enfim, o que acontece? A gente tem essa música aí, entre várias, né? O ditado era muito popular. Só que a gente sabe hoje que não é assim. Então, olha só, eu coloquei aqui quais são os pontos extremos do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Olha só, por exemplo, começando exatamente pelo ponto extremo norte, né? Em 1998, é que a gente vai ter, com o uso do GPS lá, a descoberta que não. O Oiapoque não é o ponto extremo norte, mas sim o Monte Caboreí, mais especificamente na nascente do rio Ailã, que ele vai ficar aqui na divisa entre Roraima e a Guiana. Aqui a gente tem a Guiana, tá? Deixa eu apagar aqui o GPS. Aqui a gente tem a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, certo? Aqui a gente vai ter Venezuela. Aqui na divisa do Brasil com a Guiana, a gente vai ter a nascente do rio Ailã exatamente aqui, ó, no Monte Caboreí. E esse ponto, tu tem lá um marco divisório, certo? E aqui é o ponto extremo norte do Brasil. Chuchu, o Monte Caboreí, ele tá mais ou menos ali uns 456 metros de altitude. E olha só, a latitude dele, então lembra, a latitude? Pô, tem aula aqui no Papo de Gel sobre coordenadas geográficas. Se tu não viu, tu tá errado. Vai assistir, vai assistir. Latitude norte e sul. Então, a latitude 5 graus, 16 minutos e 49 segundos norte. Show de bola, tá? E aí tá aqui, ó, localizado o Monte Caboreí, onde nasce o Ailã, e é exatamente ali naquela nascente que a gente tem o ponto extremo norte, o município de Uiramutã, em Roraima, ok? Divisa com a Goiânia. Beleza, Goiânia, olha eu, misturei. Divisa com a Guiana. I'm sorry, tá? Beleza. Tá, do outro lado do Brasil a gente vai ter o quê? O Arroio Chuí. Tá aqui ele, divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. O Arroio Chuí ele vai se localizar, uma das curvas do Arroio Chuí, né? A 33 graus, 45 minutos, 9 segundos sul. Se é latitude, se é ponto extremo norte ou sul, eu tô pensando em latitude, né? Então, Chuchu, eu estou pensando distância em relação à linha do Equador. O ponto mais distante da linha do Equador em território brasileiro, Arroio Chuí. Aí tu pode pensar assim, não, mas tem, por exemplo, a base Antártica Comandante Ferraz. Beleza, aí tu tem um posto de população brasileira lá na Antártica, mas não é território brasileiro, é território antártico. Beleza, é outra realidade. Mas aqui o que está acontecendo? Não, esse aqui é o ponto extremo sul, tá? Então de norte a sul eu tenho esses dois aqui. Vamos mudar a cor da caneta, vamos pegar um roxo. Tá? Aí eu vou pensar em pontos extremos leste-oeste, ou oriental-ocidental. Detalhezinho, eu posso, olha só, voltando aqui ao norte-sul, ponto extremo norte, ou ponto extremo setentrional, ou ponto extremo boreal do Brasil. Quando eu estou pensando no extremo sul, esse aqui, ó, eu vou pensar o quê? O ponto mais ao sul, ponto extremo mais meridional, ponto extremo mais austral do Brasil. Esses termos, né, são legais, são sinônimos de norte e de sul, respectivamente, tá? Beleza, vamos lá. Leste, ponto extremo leste. Ponto extremo leste é a Ponta dos Seixas, certo? Fica ali na Paraíba, em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, a 34 graus, 15 minutos, opa, aqui coloquei um coisinho a mais, tá? 15 minutos e 54 segundos oeste. Nesse caso, eu estou pensando em longitude, porque eu estou pensando em distância em relação ao meridiano de Greenwich, se afastando de Greenwich, tá? O ponto mais a leste do Brasil, mas como assim é o ponto mais a leste está no hemisfério oeste? Porque eu não atravessei o meridiano de Greenwich. Se eu não atravessei o meridiano de Greenwich, eu continuo no hemisfério oeste. É o ponto que está mais oriental, que está mais a leste, mas ainda no hemisfério oeste. Então a longitude ainda é oeste, certo? Chuchu, aqui a gente tem a Ponta dos Seixas, que basicamente é isso aqui, ó. É essa área aqui.
Tá? Dá para dizer assim, se eu for nadar ali na ponta dos Seychelles e sair em direção ao Atlântico, eu vou chegar no continente africano? Vai, se tu não afogar antes, o que é mais provável. Mas essa é a ideia, é o ponto mais perto do continente ali. Agora, tem uma questão que é interessante, que é o seguinte, a gente tem algumas ilhas oceânicas do Brasil que estão mais a leste. Quando a gente fala ponto extremo leste oriental do Brasil, a gente está pensando em área continental. Tem a ilha, o arquipélago de Trindade e Martim Vaz, por exemplo, que vai se localizar mais a leste. Para vocês terem uma ideia, a ilha de Martim Vaz, ela está numa longitude de 28 graus e 51 minutos. Ou seja, ela está mais perto de Greenwich que a ponta dos Seychelles. Só que é uma ilha. Então a gente está considerando o quê? O quê? Aqui, pontos extremos continentais. Beleza? Tá. E o ponto extremo oeste, ou mais ocidental, vai ser a Serra da Contamana, daquela, né? Ou Serra do Divisor, onde a gente tem a nascente do rio Moa. Rio Moa. Aqui, ó, só para lembrar, aqui é o rio Ailã, nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, e aqui a gente tem o rio, nascente do rio Moa, na Serra da Contamana, ou Serra do Divisor, na divisão ali na fronteira com o Peru, certo? Beleza. E aí eu tenho o ponto extremo oeste, que está a 73 graus. Olha a distância em relação ao Greenwich. 73 graus, 59 minutos, 32 segundos do hemisfério oeste. Mas aí vem um ponto importante, tá? Vem um ponto muito importante que é o seguinte. Dá uma olhadinha agora, olha aqui. O Brasil é considerado um país equidistante. O que isso quer dizer? Pegando o ponto extremo leste-oeste, ele tem quase a mesma distância que o ponto extremo norte-sul. Né? Olha só, leste-oeste são 4.326 quilômetros aproximadamente. Norte-sul, 4.378, um pouquinho mais. Não é muita coisa. Então eu vou dizer que o Brasil é um país equidistante, ou seja, as distâncias norte-sul e leste-oeste são praticamente as mesmas. Qual é a importância disso? Chuchu, aqui a gente vai refletir um pouquinho além. O Brasil é um país de dimensões continentais, a gente falou antes, é o quinto maior país do mundo. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. País gigantesco. As distâncias leste-oeste, norte-sul são absurdas. Aí tu tem que pensar o seguinte, isso gera duas consequências para a gente pensar. Primeiro, a diversidade de paisagens que a gente vai encontrar no nosso território. Tanto na questão climática, de vegetação, um relevo diverso pra caramba, tanto que o mapa do relevo lá do Jurandir Ross, tá ligado? Ele é extremamente complexo e tal, massa, porque a gente tem um país muito grande. E muito grande, com uma distância latitudinal significativa, longitudinal muito grande, há uma influência nas questões climáticas que vão gerar paisagens diferentes, com relevos diferentes, vegetações diferentes, os biomas que a gente vai ter. E aí, pegando uma parte mais econômica, do din-din, do pila, da bufunfa, do cascalho, do sabonete, da mascada, eu posso fazer uma reflexão com a questão dos modais de transporte que a gente tem. Pouquíssimos países, a gente falou antes, os maiores países do mundo, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, aí depois vem a Austrália, a gente vai ter Índia também. Pouquíssimos desses países de grandes dimensões pautam ou baseiam o seu modal de transporte, seu sistema de transporte, especialmente de carga, no modal rodoviário. Um dos poucos países de grande dimensão que a gente tem que faz isso é esse que vocês estão vendo ali, ó. Esse carinha aqui ou esse carinha aqui. Que, aliás, é o mesmo, que é o Brasil. Então, o nosso sistema de transporte de carga, ele vai se apoiar no sistema rodoviário. E quando a gente olha essas dimensões aqui, ó, tá? Essas dimensões, a gente está pensando, cara, isso é um tiro no pé. O transporte rodoviário, num país que nem o nosso, é considerado um gargalo econômico, ou seja, impacta negativamente na economia. A partir do momento que eu tenho um gasto muito grande com frete, com transporte de mercadorias, por distâncias gigantescas, por rodovias, com um caminhão, nada vantajoso para a nossa economia. Os outros países continentais vão usar o quê? Transporte ferroviário, transporte hidroviário, né? Em último caso, um transporte rodoviário. A gente não. Nosso modal é pautado no sistema rodoviário. Beijo, JK. Obrigado. Certo? Então, para refletir, quando tu pensar, analisar, for estudar a questão de transportes no Brasil, lembra do tamanho do país. E faz a relação
como o sistema rodoviário é nocivo à nossa economia. Volta, não estou dizendo que não tem que ter caminhão no Brasil, não é isso. Mas um transporte rodoviário, ele é viável, é vantajoso a curtas distâncias. Não para percorrer, sei lá, mais de 4.000 quilômetros. Saca? Coitado do caminhoneiro, pelo amor de Deus, exploração do trabalhador. Bom, para a gente começar a finalizar, né? Antes do exercício. Ah, mas vai ter exercício ainda? Claro que sim. Ah, vai ficar muito longa a aula. Para. Vem em partes, vem em capítulos, não vê a parte dos exercícios ou não reclama, aceita. Né? O conhecimento exige sacrifícios. Chuchu, parte de fronteira. O Brasil ele vai ter ali em torno de 24.253 quilômetros de fronteira, sendo a maior parte fronteiras terrestres, tá? E alguma coisinha ali com fronteiras marítimas, certo? Aí as fronteiras marítimas do Oiapoque até o Chuí, que vai daqui do Oiapoque até o Chuí. A nossa maior fronteira, se tu ver aqui, ó, a nossa maior fronteira é com a Bolívia, vou colocar aqui, ó, maior fronteira é com a Bolívia e nossa menor fronteira tá lá ao norte, com o Suriname. Com o Suriname são 593 quilômetros de fronteira, esse pico-titito aqui, ó, e a nossa maior fronteira é com a Bolívia, mais de 3.400 quilômetros. E aí entra uma questão interessante que é o seguinte, nessa posição geográfica que o Brasil se encontra, como um país, o maior país sul-americano, vale lembrar aquele ponto óbvio que o Brasil não faz fronteira com todos os países da América do Sul. Tem dois carinhas com que o Brasil não tem contato fronteiriço, que são quem? Equador e o tripa seca, Chile. Que está aqui ele. Então, com os outros todos os países da América do Sul, a gente tem fronteira. A Guiana, a Suriname, Colômbia, Uruguai, Argentina, Paraguai, agora Equador e Chile. Nananina, não tem contatito, não tem contatinho. E só para terminar essa parte das fronteiras aqui, é legal entender que essa parte da fronteira com a Venezuela, Guiana, Colômbia, Peru, Suriname, Bolívia, é uma fronteira de muito difícil delineamento, porca miséria, difícil de delimitar. Por quê? Porque é área de floresta amazônica. Área de floresta amazônica. E área de floresta amazônica, o que acontece? Tu tem que ter ali métodos de divisão de fronteiras com marcos colocados ali artificialmente e tal. E a vigilância e o controle dessas fronteiras se torna muito difícil. Então, vale ressaltar que essas fronteiras do Brasil-Bolívia, Brasil-Peru, Brasil-Colômbia, Brasil-Venezuela, são fronteiras muito, porosas. Né? A gente tem uma porosidade da fronteira, ou seja, a gente acaba tendo uma passagem de produtos, pessoas, produtos às vezes nem tão benéficos assim, de forma ilegal. Porque a vistoria, o controle dessas áreas é muito complicado, tá? Então a porosidade muito maior nessa fronteira aqui, Brasil-Bolívia, Brasil-Peru e por aí vai, tá? Em função de ser no meio da floresta e o controle é difícil. E a gente tem um ponto interessante, atualizado aqui, tá? Fornecido pelo nosso amado IBGE, do nadão, um beijo na boca do IBGE, eu te amo IBGE, cala a boca e me beija! Olha só, aqui é a faixa de fronteira. Faixa de fronteira. O que é isso? É uma área delimitada, né, de 150 km de largura, que é isso aqui, ó. É disso aqui. Tá vendo essa mancha amarela aqui, ó? Tá acompanhando a fronteira nacional. Isso aqui é a faixa de fronteira. Ela tem, da fronteira em si para o interior, 150 quilômetros. Tá? É uma área muito especial de, que nem a gente estava mencionando antes, de controle, de vigilância, né? A ideia de uma série de limitações na questão de instalação de empreendimentos, a questão de mineração não é permitida, a grosso modo, dentro dessa faixa de fronteira, porque é uma área muito delicada, né? Em função da proximidade com outros países. Então, aqui tem todo um cuidado. A gente tem, no total, segundo o IBGE, 588 municípios nessas áreas de fronteira. São essas bolinhas verdes que vocês estão vendo aqui, ó, tá? E aí a gente tem 435 que estão totalmente dentro da faixa de fronteira e 153 que estão parcialmente. Então, por exemplo, aqui, ó,
Esse município aqui, ele está parcialmente na faixa de fronteira, mas ele é tão grande que ele está ultrapassando a faixa de fronteira, ó, toda a área municipal. Aí tu tem outros que vão ser uns piquititito que estão totalmente inseridos ali. E tu vai perceber que a região sul, olha só, a região sul, Chuchu, tem a maior concentração de municípios na faixa de fronteira. São mais ou menos 418 municípios na região sul, nessa faixa de fronteira, que é quase a maioria aqui, né? Quase não, é a maioria dos 588 municípios. E a gente vai encontrar, por exemplo, algumas cidades gêmeas. O que é a cidade gêmea? É aquela cidade que a gente tem desenvolvendo-se junto com a cidade de outro país, junto. Então, por exemplo, cidade que eu amo de paixão, Foz do Iguaçu, tá ali, né, no Brasil, Foz do Iguaçu, na parte oeste do Paraná. Tu atravessa a Ponte da Amizade, está em Ciudad del Este, no Paraguai. São cidades gêmeas, elas são conurbadas. Tu tem uma migração pendular entre elas, tu tem uma dependência econômica entre elas. Só que cada uma no seu país, fazendo essa divisão. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Todas essas cidades aqui, ó, tu tá vendo, são cidades gêmeas que a gente vai ter. Aqui elas em vermelho, ó, são cidades gêmeas que a gente vai ter, tá? Pacaraima, lá em Roraima, faz divisa com Santa Helena, na Venezuela, são cidades gêmeas, por aí vai, certo? Chuchus, massa pra caramba, vamos pro exercício. E o primeiro exercício que a gente tem é um exercício da CAF, né, faculdade ali de Santa Catarina, e que vai largar o seguinte, ó, observa a figura, que figura bonitinha, muito parecida com o que a gente já viu, tá ali, ó. Nascente do rio Ailã, né? Ponto setentrional. Aqui, nascente do rio Almoa, ponto mais ocidental, mais oeste. Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, ponto mais oriental. O Arroio Chuí, por aí vai. Sobre os pontos extremos do território brasileiro, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Chuchu. 1. A nascente do rio Ailã, o ponto extremo norte do Brasil, setentrional é a mesma coisa que norte, beleza, está localizado em Roraima. Ok, o Roraima está aqui, né? Na fronteira com a Guiana. Fronteira com a Guiana, primeira, verdadeiríssima. 2. O extremo oeste do Brasil fica em uma ponta voltada para o Oceano Atlântico. O ponto extremo oeste é isso aqui, ó. E aí a banca da CAF fez o quê? Colocou ocidental. E aí tu tem que saber os apelidinhos, por isso que eu falei antes. Os apelidinhos dos hemisférios são importantes. Setentrional, boreal para o norte, austral, meridional para o sul, ocidental para o oeste, oriental para o leste. Tem que estar na cabeça. Olha aqui, o extremo oeste do Brasil fica com uma ponta voltada para o Oceano Atlântico. Oeste não, né? Leste, que é a ponta dos Seixas. 3. Os pontos extremos ocidental, oeste, e oriental, leste, correspondem respectivamente a oeste e a leste do território brasileiro. Verdadeira. 4. O ponto mais meridional, mais ao sul do Brasil, fica no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, que é o famoso Arroio Chuí. Perfeito. 5. Aqui já marcamos a nossa resposta, né? 1, 3 e 4, só pode ser a letra B. Já descartamos a 2 é falsa, então tem que ser a letra B. 5. A nascente do rio Moa, na Paraíba, no Acre. Acredita nessa alternativa? É o ponto extremo leste do Brasil, não é o ponto extremo oeste do Brasil. Chuchu, então já era. Beijo, me liga. Bora, letra B. Vamos fazer mais um? Eu separei 5. Esse aqui foi o primeiro. Ai, já cansei. Então vai fazer outra coisa, tá? Ora, pipocas. Bora para a segunda. Sobre o posicionamento geográfico e questões relacionadas ao território brasileiro, assinale o que for correto. Eita, tem que somatório, agora não peguei calculadora. E agora lascou. 1. O Brasil é o terceiro maior país em território da América. Quais que eram os maiores, lembra? Era a Rússia, Canadá, na América. Aí vinha a China, aí vinha os Estados Unidos, América. E aí depois, não, era a Rússia, Canadá, China, América e Brasil.
Canadá e Estados Unidos na América, então o Brasil é o terceiro. Ok, beleza. Perdendo respectivamente para Canadá e Estados Unidos. Eu não leio antes essa questão e fico, né, viajando. Primeira aqui, verdadeira. 2. Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai são alguns dos países sul-americanos que são contíguos ao Brasil. O que é contíguo? Tem fronteira com o Brasil. Sim, 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 sim. O Brasil é cortado na região norte pela linha do Equador, tá? Portanto, possui terras no hemisfério norte e sul. 7% no norte e 93% no sul. Perfeito, 4 verdadeiro. E vão ser todas verdadeiras. 8. Apesar de a língua portuguesa predominar no atual território brasileiro, parte de suas terras já pertenceram no passado à Espanha. Claro, a gente teve a questão de várias regiões várias partes da região sul, né, disputadas pelo território, pelo Império Português e Espanhol. Né? Na época, se tu for pensar, não, na verdade não, né? Na verdade, muito mais. Quando tu tinha o Tratado de Tordesilhas, todo o interior, toda a parte a oeste do Tratado de Tordesilhas, da linha do Tratado de Tordesilhas, era tudo Espanha. Então, tipo, várias áreas eram da Espanha. Então, verdadeiro. Então, 8 mais 2 dá 10, 4 mais 1 dá 5, 15. Quem que precisa de calculadora? Toma! Pau! Chuchu. 3. Federal do Mato Grosso do Sul. Leia atentamente os versos a seguir. Olha a música. Hein? Teodoro Sampaio. Arrumei as minhas malas e de viagem saí para conhecer o Brasil do Oiapoque ao Chuí. E para falar a verdade, eu tenho muita saudade de tudo que eu conheci. Na canção a expressão Oiapoque ao Chuí refere-se a 2 extremos do Brasil. Tá? No entanto, por meio de novos estudos, GPSzinho lá em 98, descobriu-se que o ponto geográfico mais setentrional, o que é setentrional? Norte, do país não está localizado no município do Oiapoque, no norte do Amapá. Assinale a alternativa correta correspondente ao ponto extremo setentrional do Brasil. Chuchu, nascente do rio Moa, na Serra da Contamana, esse é o ponto extremo oeste. Nascente do rio Ailã, no Monte Caboraí, ponto extremo norte. Já achamos a resposta. Letra B. Letra C. Nascente do rio Araguari, na Serra do Tumucumaque. Não. D. Nascente do rio Issanã, na Serra do Tunuí. Não. Nascente do rio Curuá, na Serra do Cachimbo. Não. Aqui só nos resta letra B. O Federal de Mato Grosso do Sul. Questãozinha dada, hein? Questãozinha fácil. Moleza. Sopinha no mel. Melzinho na chupeta. Barbada. Vamos para mais uma. Questão 4. Nossa penúltima questão. Essa aqui é da melhor universidade que a gente tem no Brasil. Uma universidade que vem ganhando muito espaço no cenário educacional de ensino superior no país. Aceita PIX, né? Qualquer valor aí já está garantindo um diploma feito à mão pelo reitor, que no caso sou eu. Tá? Observando o mapa do Brasil a seguir e levando em consideração os pontos extremos e suas características territoriais, é correto afirmar que o Brasil, letra A, o Brasil não pode ser considerado um país com dimensões territoriais proporcionais. Se ele é equidistante, se a distância norte e sul é quase a mesma leste-oeste, como é que ele não vai ter dimensões proporcionais? Como não? Claro que sim, proporcional. Tá aqui, ó, o mapa já está dizendo. Eu disse que a prova era fácil. Vestibular barbada da Unichuchu. B. Ponto extremo norte do Brasil é o Arroio Chuí, na Serra da Contamana. Você por aqui, Arroio Chuí, tá errado. Serra da Contamana, ok. Mas é a nascente do rio Ailã, não o Arroio Chuí. C. O ponto extremo leste oriental do Brasil é a Ponta dos Seixas. Perfeito. No estado do Ceará. Da Paraíba. Chuchu. D. O ponto extremo sul do Brasil é a nascente do rio Ailã? Não. Aí o Ailã é na Serra da Contamana, ponto extremo norte. Beleza. E. Brasil é um país equidistante que possui distâncias territoriais proporcionais, e aí tu já disse que na letra A não pode ser, na direção norte, sul, leste, oeste. Aí só tu olhar isso aqui, ó. Letra E.
Nossa, que vestibular mais fácil da Unichuchu. Outra! Alguém está precisando de aluno, né? Olha só, Unichuchu 2035. Talvez o cara que fez essa questão tenha errado o ano, né? Mas enfim. Ou já está dando spoiler do vestibular da Unichuchu. Sobre o posicionamento geográfico do Brasil e alguns de suas consequências, assinale o que for. Para! Corta aqui para a câmera 12. Eu quero a incorreta, eu quero a falciane, eu quero a mentirosa. Eu quero aquela que não é verdadeira. Tu cuida. Sempre que tu vai fazer uma prova e tiver o incorreto, faz que nem eu fiz aqui, ó. Marca, destaca, põe um detalhe para tu não esquecer que é a incorreta. Certo? Vamos lá. Laranjinha. O Brasil localiza-se na parte centro-oriental da América do Sul. Centro, tá? Oriental, que é a parte leste da América do Sul, beleza. No hemisfério ocidental, ou seja, no hemisfério oeste, totalmente no hemisfério oeste, tendo uma parte do seu território localizada no hemisfério norte, 7%. Né? Ali, Roraima, partezinha do Amazonas, do Pará, o Amapá. A maior parte do hemisfério sul, em área tropical, sim, e apenas uma porção que engloba as partes do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, uma partezinha de São Paulo, uma partezinha do Mato Grosso do Sul. Chuchu, você vai conseguir ver, né? Mas aqui, ó, o Trópico de Capricórnio tá passando por aqui, ó, certo? Cadê ele? Tá aqui, ó, certo? Então, tu tem esse extremo sul aqui de São Paulo, tá? O extremo sul do Mato Grosso do Sul tá ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, vamos ver aqui, ó. Isso determina... Ah, não, perdão, tá aqui, ó. A maior parte do Paraná e a totalidade de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul em uma área subtropical. A primeira aqui é verdadeira. Eu quero a falsa. A primeira não me serve. B. Como a maior parte do território brasileiro está em área tropical, sim, entre o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, que corta aqui, e o Trópico de Câncer lá no hemisfério norte, isso determina a predominância de climas quentes, sendo que ao sul do Trópico de Capricórnio predominam climas mais amenos, temperados ou subtropicais. Perfeito, a B é verdadeira. Não me serve também, eu quero a falsa. C. O Brasil é atravessado pela linha do Equador. Ok. E sua porção situada no hemisfério sul é atravessada pelo Trópico de Capricórnio. Barbada. Não é essa que eu quero a falsa. D. A posição do Brasil e a distância de mais de 4.300 quilômetros entre o seu extremo norte e sul dão ao país uma grande variedade de cobertura vegetal, com uma diversidade de paisagens. Perfeito, né? A questão da distância da latitude influencia diretamente na questão climática. E o clima modificando, a vegetação se adapta a esses climas diferentes e tu vai ter paisagens muito variadas. Tá? Letra E. Não só a latitude que interfere, né? Mas ela vai ser muito importante. Então aqui a D verdadeira também não me serve. Sobrou para quem? Sobrou para a letra E. A largura da faixa de fronteira brasileira é de 150 quilômetros. Eu rabisquei aqui errado. Nossa senhora. Aqui, 150 quilômetros. Perfeito, patrãozinho. É de 150 quilômetros. Ligando o país a 11 vizinhos. Guiana Francesa, tá? Suriname, tá? Guiana, tá? Venezuela, tá? Colômbia, tá? Equador, bebê. Amazonas. Mas faz uma linha reta, rapaz. Equador, meu chuchu. Equador fazendo fronteira com o Brasil? Nem Equador, nem Chile, bebê. Tchau pra ti, tá errada. Peru, ok. Bolívia, ok. Paraguai, ok. Argentina, ok. Uruguai, ok. Não. Então não são 10, né? Não são 11, são 10. São 10 vizinhos. Né? Esses aqui, mas Equador nem Chile fazem parte dessa parceria com o Brasil, dessa fronteira com o Brasil. Então, letra E, nossa resposta. Matamos? Matamos. Chuchuzes, foi um prazer orgástico tê-los aí para essa aula. Espero que tenham curtido, tenham gostado. Faz a mão, já que tu chegou até aqui, vai ali embaixo, ó. Aperta o dedinho para cima, tá? O para baixo deixa para ti, não faça. Faz um legalzinho. Tá? Olha só, apareceram os vídeos aí conectados a essa aula. Dá uma assistida e a gente se encontra num próximo momento, numa próxima aula, tá bom? Um beijo atrás da tua orelha e até lá.